amantes da solitude! Sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Vou Comigo desta semana. Nosso episódio de número 149. Estamos em Hakone, subimos a montanha e vamos em busca do Monte Fuji. Afinal, estamos no Japão. Vai com quem? Você vai com Vai quem? com quem você vai? Vai com quem? Eu vou comigo! Antes de começar a gravar o podcast de fato aqui para vocês hoje, eu tô dando minhas caras, né, por aqui. Hoje é um momento muito especial, é algo que eu já estava planejando há muito tempo. Afinal, estamos indo aí para o nosso terceiro aniversário, né? São 3 anos de podcast, todas as sextas-feiras aqui para vocês de manhã, falando de solitude, falando de viagem solo, falando de transformação, né? De encontrar dentro de você a sua melhor companhia. E há muito esse projeto de gravar vídeos, né, para vocês, para a gente estar junto aqui no YouTube. De repente, mais para frente, a gente até evoluir um pouquinho e colocar aí umas imagens, né, algumas coisas, para vocês verem do que de fato eu tô falando. Hoje saiu do papel, eu finalmente aprendi a usar as ferramentas aqui para a gente ter esse vídeo no YouTube de enquanto eu tô gravando o podcast. Então agora vocês podem me assistir enquanto eu gravo o podcast, quando eu tiver um ambiente saudável assim, né, e organizado para conseguir gravar. Estou com um microfone, é a primeira vez que eu uso um microfone profissional ou semi-profissional para gravar também. Então, qualquer alteração no áudio, vocês já sabem o que pode ter acontecido, né? E também estou aqui uniformizada com a minha canequinha, eu vou comigo, pra gente bater esse papo, né? Então, muito prazer, vou me reapresentar. O meu nome é Lívia, eu sou uma pessoa normal, assim como vocês. Cresci numa família normal, estudei muito, aproveitei todas as oportunidades que a vida me deu. Eu era um pouquinho nerd, alguma coisa assim, mas eu sempre tive aquela faísca de que eu achava que a minha vida podia ser mais, sabe? E aí eu resolvi, então, que ia torná-la mais. Hoje eu moro na Cracóvia, eu moro na Polônia, eu me mudei faz um ano e pouquinho, já tinha viajado aí metade do planeta, né, antes de me mudar para cá, e passei por todos os problemas, né, por todos os desafios que os imigrantes passam, não tinha vivido isso antes. Mas gostei, né? Gosto de um desafio, acho que é bem interessante tudo que eu vivo por aqui e mostro no meu dia a dia, né? As redes, né? Mostro no Instagram principalmente um pouco mais do meu dia a dia e compartilho tudo com vocês aqui no podcast. Então, todas as sextas-feiras a gente tá no seu streaming de preferência. 7 horas da manhã, mais ou menos, aí do Brasil, você já pode escutar para a gente tomar um café da manhã junto, ou fazer aquele seu deslocamento, né? Se você está indo trabalhar ou está indo fazer alguma atividade, estou por aqui. Os podcasts não costumam ser muito longos, a gente vai no máximo até uns 20, 25 minutos. Talvez hoje a gente vá um pouquinho mais, né? Porque essa introdução ela é nova, mas estou aqui realmente dando as caras. Muita gente já me ouviu, mas nunca me viu, né? Se não me acompanha no Instagram, deveria me ver mais. E eu confesso que às vezes também fico devendo um pouco nas postagens. Então, por aqui estaremos agora, nas sextas-feiras que forem possíveis. A gente vai compartilhar um pouquinho e vocês vão me ver aí no processo de gravar o podcast. Vamos começar então falar um pouquinho sobre o Japão? Bom, então vamos lá, né? Afinal, falar dessa viagem tão incrível que é a viagem do Japão. Hoje é um desafio realmente novo para mim, porque eu costumo gravar andando, falando, contando, e enfim, eu tô sentada aqui. Primeiro formato, né? De repente, do nada, vocês vão me ver levantar e sair andando para contar para vocês. Mas é uma honra poder falar tanto do Japão, que para mim era um país tão longe, né? E hoje a gente vai aqui fazer a busca pelo Monte Fuji, essa montanha tão incrível, imponente, inatingível, aquelas coisas que a gente vê num sonho, né? O Monte Fuji.
Contei já na semana passada como foi a chegada em Hakone, né? Hakone é a cidade mais próxima de Tóquio para você conseguir fazer essa busca. E aí cheguei em Hakone, comprei o Hakone Pass, deixei minha mala, peguei um ônibus, peguei um funicular bem bonitinho, que é a capa do podcast da semana passada. O piloto uniformizado, né? Bem legal, assim. Foi muito bonitinho mesmo ver ele fazendo todos os movimentos. O vilarejo é muito bonito, né? Os vilarejos pelos quais a gente passou subindo uma montanha que não acabava. Parecia realmente uma das nossas montanhas aí da Serra do Mar, no estado de São Paulo. Muito linda. E aí, cheguei lá no alto da montanha, né? Finalmente, em Hakone. Mas ainda faltava um pedacinho. Tinha um bondinho ainda para pegar. E aí fiquei sabendo, porque eu viajando, gente, é assim, eu vou meio que descobrindo na hora, sabe? Vou vendo o que que o pessoal tá fazendo. Não tive muito tempo de fazer pesquisas, inclusive porque o meu plano de ver o Monte Fuji era totalmente diferente. Eu queria ter ido para uma cidade mais distante, fazer uma escalada e tal. Só que daí eu decidi fazer outras muitas coisas nessa viagem e o tempo que eu tinha era bem limitado. Então, descobri que tinha esse bondinho aí, tava tudo incluso naquele meu passe, desse tamanho, um papelzinho. Isso facilitou muito, muito, muito. Eu falei já da facilidade de comprar esses passes, porque daí você não tem que ficar comprando ticket toda hora em qualquer lugar que você vá. Lá eles pedem toda hora, então também foi uma coisa que deu uma pegada aí na paciência, porque toda hora você tinha que estar com o ticket na mão, mostrar para um, mostrar para o outro, e tal, bolsinha na frente para deixar um pouco mais fácil. E aí peguei esse bonde e descobri que nesse bonde era o point para ver as vistas todas que eram possíveis do alto da montanha em Hakone. Eu não tô subindo Monte Fuji, tá, gente? Eu tô subindo uma montanha que fica nessa cidade de Hakone. É uma área vulcânica. Então tava indo pro ponto mais alto, onde tem umas fumarolas que eles chamam, que são as fumaças que saem da terra em razão do calor mesmo do vulcão. Então é uma área geodésica, né? Enfim, tá fervendo. E tem muita água termal e tal, então eu tava indo pro alto dessa montanha onde tinha essas fumarolas e desse bonde eu tinha uma vista muito bonita mesmo. Dava pra ver lago, dava pra ver outras montanhas, o tempo tava ótimo. Era o dia perfeito para ver o Monte Fuji e era desse bonde que muito provavelmente eu veria o Monte Fuji. Então a gente foi subindo, subindo, subindo. Eu sentei do lado certo, perguntei lá para uma pessoa aonde que seria mais possível, né, de eu conseguir ver o Monte Fuji. Ela falou que era sentada de costas para a fumarola. E aí eu já fui. E é legal, porque nesse bondinho tem umas explicações do que você tá vendo. Então, no primeiro funicular que eu peguei lá embaixo, né, existiam algumas explicações na altura das montanhas. E aí agora no bondinho tinha umas explicações em inglês, inclusive, sobre o que que a gente estava vendo. E aí então a gente estava vendo um lago, aí a gente estava vendo uma letra chinesa enorme, era chinesa, não sei por que era chinesa, enorme que significava paz numa montanha lá atrás. E atrás desta letra chinesa é onde estaria o Monte Fuji. Quer dizer, ele estava, mas quem não estava vendo era a gente. O verão no Japão não é a época para você conseguir vê-lo. Eu tava com muitas expectativas positivas, porque esse dia tava realmente muito bonito. Aberto, um sol para cada pessoa, tava lindo, lindo, lindo. Porém, as nuvens, né, não me ajudaram. Uma região vulcânica, o Monte Fuji é super alto, né? Então, as nuvens só ficam paradas nele, assim. Eu vou baixar um pouquinho aqui, eu quero que vocês vejam minha camisetinha. É, as nuvens ficam paradas nele
e ele simplesmente estava escondido. Não, não rolou, não rolou. Meu coração apertadaço, né? Porque afinal eu tô no Japão, longe pra caramba, vai saber. Espero voltar, mas assim, aquele era o dia. Enfim, expectativas frustradas, a gente sempre sabe que fica um pouco chateada. Mas, né, não desanimemos, amantes da solitude. Tem muita coisa para fazer ainda em Hakone e nessa região. Eu estava chegando no alto dessa montanha e o ponto alto desse lugar é realmente observar essas fumarolas. É bem bonito, um terreno que fica totalmente amarelo por causa do enxofre. Para quem nunca viu, vai lá no meu Instagram, tá nos destaques, a gente já falou sobre Hakone lá. E também tem muitas dessas atividades na Bolívia, né, mais perto do Brasil rola. Rola mesmo. Na ida para o Salar de Uyuni, tem um pedaço que tem essas fumarolas, mas isso é tópico para outro podcast, muito provavelmente. E aí, o cheiro de enxofre, né? Para quem nunca sentiu, eu não sei se vocês sabem como é, mas é muito forte. E é um cheiro mais ou menos de alguma coisa que tá estragada, um cheiro de podre mesmo, uma coisa meio. Muito, muito forte esse cheiro lá em cima. E uma curiosidade desse lugar, porque Hakone, né? Esse ponto de Hakone, ele é muito conhecido por um ovo de galinha mesmo, de casca preta. E é tão conhecido que até a Hello Kitty, né, que é um ícone do Japão, entrou nessa onda. A Hello Kitty é tipo o símbolo desse ovo lá. Também temos isso nos destaques. Eu acho que esse tem até uma foto no feed, eu com essa Hello Kitty falando de Hakone. E eu fiquei muito curiosa para experimentar esse ovo, né? Porque eu achei que ele ia ser diferentaço. E ele realmente é um ovo preto, assim, uma casca preta, preta, preta. E fui em busca, né? Já que eu tava lá, aquele negócio, né? O que que eu vou fazer? Não sei, vamos comer, porque fome a gente costuma ter bastante. E aí, fui comprar o ovo. A minha crítica ao pessoal de Hakone é que eles deveriam vender unidades desse ovo, ainda que fosse mais caro do que a caixinha. Porque eles só vendem de pelo menos 4 unidades. E aí, cara, eu tava sozinha, né? Então, assim, 4 ovos é uma dieta aí que eu não costumo seguir. Beleza, comprei 4 ovos lá para experimentar. E realmente saí com meu saquinho de ovo, passeando e buscando Monte Fuji, porque eu ainda não tinha desistido. Então eu encontrei um guarda e perguntei para ele, né, com o meu saquinho de ovo, assim, aonde eu poderia comer, porque no Japão você não pode pegar uma coisa e sair andando. Não é normal da cultura deles, é altamente criticado, inclusive, julgado. E também não tem lixo em qualquer lugar, né? Então você tem que estar mais ou menos aí na área que você. Na área determinada para você comer. E aonde estava o Monte Fuji, né? Eu, gente, me mostra o Monte Fuji. E aí ele realmente apontou naquela direção, que era onde já tinha escutado ali no bondinho. E ele tava escondidão mesmo. Aí eu perguntei se tinha alguma chance de vê-lo. E um guarda falou que não. Ele falou, tenta vir em outra época do ano. Foi basicamente isso. Então eu fiquei ali, chateada, comendo meu ovinho preto, que é branco por dentro. Ou seja, só a casca. E por que ele é dessa cor? E por que só existe lá? Porque nessas águas termais cheias de enxofre, eles cozinham esses ovos. Então é um ovo cozido naturalmente numa piscina de enxofre, né? De água de enxofre. O sabor do ovo é normal, é um pouquinho mais salgadinho e ele tem um cheiro um pouco mais forte. Mas assim, eu achei que ele ia ser de outra cor por dentro também, né? Enfim, achei que aquela coloração preta ela se estendesse por todo o ovo. Ela era muito, muito bonita. Mas não rolou. Era um ovo normal, um ovo cozido.
porém com um saborzinho um pouquinho mais salgado diferente. Beleza, já tô lá, então, né? O que que eu vou continuar fazendo? Em Hakone existe um dos toris mais famosos do Japão. Tori, aquele portãozão. Peraí, eu tenho um aqui pra mostrar pra vocês. Me dá um minutinho que eu vou levantar. Não liguem pra minha roupinha. A camisetinha aqui, ó. Tori é este portão aqui. E lá em Hakone tem um muito conhecido que fica na água. E dá a sensação de que você tá num lugar, uma imensidão, né? Uma vastidão infinita. E como você chega lá, você desce de bondinho e pega um barco muito legal, todo estilizado, como se fosse uma caravela, uma coisa muito doida, que também tá incluso no seu passe de Hakone. Então tá vendo como tem muita coisa já nesse passe? E aí você só vai. E aí eu estava lá na fila do barco, porque eu já estava no final do dia, tinha poucas saídas de barco e pouco ônibus para ir embora de lá, porque a gente está falando de uma área que ela é relativamente grande. Então, nunca esqueça de prestar atenção onde você tá e para onde você quer ir depois. E bater seus horários, gente. Viajar é um negócio que é desencanado, mas você tem que ter umas coisas sempre na cabeça. Ou você tem que estar muito livrão, assim, pra deixa a vida rolar, vou pagar o que for em qualquer lugar, né? Se eu precisar dormir em algum lugar. E então vai de cada pessoa. Eu queria mudar de lugar, eu ia pegar um trem-bala ainda nesse dia para dormir em outra cidade. Mas essa ainda não é o rolê de a gente falar agora. Peguei esse barco e paguei aí uns, sei lá, R$ 15 para ir para a primeira classe, assim, do barco. E acabou valendo super a pena, porque eu fui bem na ponta e eu amo andar de barco, amo, sou apaixonada. E aí fiquei lá vendo aquela vista maravilhosa. O lago é realmente muito bonito, é lindão. Olha, eu me transportei para lá de novo. Muito gostoso no calor que tava fazendo, tava um ventinho assim bem agradável. E deu para ver o Tori maravilhoso passando assim de barco. Eu fui pela água mesmo, já fui observando, fiz uns vídeos, tirei umas fotos. E é rapidinho, sei lá, 20 minutos de barco. Desci e fui andando para esse lugar onde é o Tori. É um templo, tem inúmeros outros toris lá dentro, né? Só que só esse é na água. E aí é um perrengue chique, gente. É um negócio que é uma farofa. Nossa Senhora, tinha muita gente para tirar foto no Tori. E eu fiquei super feliz que eu tinha feito minhas imagens da água. Esse perrengue chique você também pode conferir lá nos destaques do Instagram. E nem fiquei na fila pra tirar foto nesse Tori, porque impossível, assim. Galera bem blogueirando mesmo, no sentido pejorativo da palavra. Me desculpem, blogueiros. Eu sei que é muito trabalhoso ser blogueiro, mas tem horas que não dá, né? Não tem outra palavra para o que o pessoal tava fazendo lá. E aí eu resolvi conhecer o resto do templo. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque como tava todo mundo focado naquele tori da água, o templo tava vazio. E o templo tinha umas sequoias, provavelmente milenares, assim, umas árvores muito lindas. O barulho de cigarro, que vocês já conhecem também, né, do Japão, tava bombando. E tinha vários templos dentro desse grande templo, né? Então era um lugar muito, muito sagrado, no meio da natureza, muito gostoso, cheio de passarinho também. Foi uma vibe muito boa. E ia ter um festival das lanternas na cidade também. Ali perto tava rolando. Eles acendem umas lanternas bem grandes e eles jogam, né, elas pro lago como forma de agradecimento e os pedidos, né, para os deuses, enfim. Não consegui ver o Festival das Luzes rolando
mas curti o máximo de tempo que deu nesse templo. Gostei muito, muito, muito. Foi um dos meus lugares preferidos de lá. E eu precisei sair voando. Fiquei abraçando a sequoia. Eu sou muito abraçadora de árvores. Eu amo abraçar árvore. Eu fico pensando como é que pode um ser tão magnífico ter vivenciado tantas coisas e ser uma árvore, sabe? É uma coisa muito, pra mim, energética, enfim. Sou eu. E aí eu precisei sair voando, porque o ônibus ia sair e era um dos últimos, e eu precisava pegar um trem-bala, porque eu ia embora para Kyoto, porque eu tinha planos para Kyoto. E mal sabia eu a surpresa maravilhosa que eu teria chegando lá. Mas essa eu vou contar para vocês no podcast da próxima semana. Então, espero que vocês tenham gostado desse novo formato, né? Também. Continuamos disponíveis em todos os streamings e agora a gente vai adicionar mais o YouTube, né? Aí a gente fica em todas as plataformas. Nos encontramos então, encham sua mochila de solitude, porque eu vou falar de Kyoto, que foi meu lugar preferido no Japão. Mas não contem pra ninguém na semana que vem. Contem do podcast, não contem de Kyoto. Nos encontramos na próxima sexta-feira de manhã. Até lá. Vai com quem? Você vai com Vai com quem? quem você vai? Vai com quem? Eu vou